Olá. Todo ato fraudulento é crime, por demais óbvio. E no caso de atestado médico falso? E por que as pessoas se utilizam desse artifício? São inúmeros, não nos cabe aqui comentar. Mas, sobretudo, a questão do jeitinho brasileiro, a ideia de burlar, é uma coisa de só menos importância. Não, pessoal, não é. Não é. Isso demonstra a personalidade, o caráter da pessoa. Não é? Em se tratando de relações trabalhistas, isso precisa ser observado, sim, quando se fala em gestão de pessoas. Lá no canal do JB nós falamos sobre isso, sobre essas questões de caráter, de personalidade. Não é aqui o nosso objetivo. Mas, pessoal, olha só, há um fato interessante que as pessoas falam, não, mas olha, é uma coisa tão simples, é passageira, não tem muita relevância ou muita significância jurídica. Tem sim, tem sim. É porque nós, por vezes, achamos que a cartilha do trabalhador é a CLT. Claro, é ela primeiro. É a CLT, são os acordos coletivos de trabalho, mas também tem a questão do Código Penal. Né? Há um caso emblemático, isso aconteceu em Curitiba, no Paraná, em que duas moças, duas senhoras, enfim, foram processadas e condenadas a uma pena de 2 anos e 9 meses de reclusão. Claro que teve ali um desenrolar, não é? Elas foram livres e tal, mas a primeira condenação foi essa, não é? De prisão, de reclusão. Olha só, interessantíssimo. Uma consequência imediata é a rescisão do contrato de trabalho, a demissão por justa causa prevista na CLT. Por quê? Porque é a quebra de confiança do empregador em relação ao empregado. Né? Agora, quais são as consequências? Eu coloquei logo na descrição, e eu me permito colocar o seguinte: quando que o atestado médico pode ser considerado falso? Primeiro, em razão da sua natureza material, em que é elaborado por uma pessoa que não possui habilitação para emissão do documento. Opa, uma questão de falsidade ideológica, Código Penal. Segundo, em razão da natureza ideológica, pois ainda que subscrito por profissional habilitado, o seu conteúdo não é verdadeiro. Falha do profissional. Responsabilidade objetiva dele. E terceiro, quando, embora o atestado seja legítimo, fica comprovado que o documento foi adulterado. É muito comum algumas adulterações grosseiras. Né? Está lá um dia, ele coloca 2, enfim, muda alguma coisa assim nesse sentido. A CLT disciplina lá no artigo 473 em que situações o empregado pode faltar sem que seja descontado esses dias em seu salário. Ali são elencados. Né? Entretanto, o artigo 6 da Lei número 605, de 5 de janeiro de 1949, ela é muito interessante, ela vai dizer o seguinte, porque lá no artigo 473 da CLT não fala isso, né, a respeito do atestado médico, e aqui nessa lei 605 de janeiro de 49, artigo 6º, diz o seguinte: não será devida a remuneração quando sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente seu horário de trabalho. São motivos justificados. A linha F, a doença do empregado devidamente comprovada. Pessoal, isso é tranquilo. Se eu estou doente, isso é incapacidade e somente um médico que tem a competência técnica para atestar isso. Fulano de tal está impossibilitado de trabalhar. Por causa disso. Os sintomas são esses. Enfim, ele sabe lá o motivo. Não é simplesmente uma gripezinha e tal, a coisa não é assim.
Eu não vou fazer juízo de valor aqui a respeito disso. Então, pessoal, fica como um alerta, não é? Que é fraude, fraude é crime, essas coisas não se justificam. A idoneidade da pessoa, o caráter e moral é muito mais importante. Quando a gente fala sobre direito e moral, né, lá no início, lá no primeiro período, a gente trabalha muito essa ideia. Muito essa ideia. Não adianta nada preceituar direito se a pessoa não tiver uma moral que sustente o seu viver, o seu modo de viver, enfim. É isso, pessoal. Valeu, obrigado. Até daqui a pouco. Tem mais. Um abraço.